Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras e vereadores, a todos que nos acompanham aqui em plenário e também pelas redes sociais. Boa noite à imprensa. Trago hoje algumas reportagens de jornais de cidades aqui do estado de Santa Catarina, as quais dizem: mulher é assassinada 2 dias após obter medida protetiva contra ex-companheiro em Santa Catarina. Feminicídio põe fim a 4 vidas em uma semana em Santa Catarina. Agressor conta com a impunidade. 3 mulheres são vítimas de feminicídio em Santa Catarina em apenas 3 dias. Homem mata a esposa a facadas e envia foto do crime ao cunhado em Santa Catarina. Mulher é assassinada a facadas no sofá de casa em Santa Catarina e companheiro é preso. Homem é preso ao desrespeitar medida protetiva e atear fogo em colchão na casa da ex. Infelizmente, esse tipo de notícia está em todo o país. Caso de espancada com 61 socos evidencia alta violência contra a mulher que teve recordes de estupros e mortes. Professor pedófilo espanca, é espancado, né, dentro de cadeia em Florianópolis. Aqui não é uma notícia que fala diretamente a violência contra a mulher, mas fala da violência contra a criança, que também afeta as famílias. E por que eu trago essas reportagens? Se fizer um apanhado de mais semanas para trás, existem muitas outras reportagens falando a respeito da violência contra a mulher, a respeito da violência contra a família. Agosto Lilás é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E por que nós precisamos falar disso, trazer esse assunto a todo momento? Porque nós vivemos em um meio, muitos de nós, pelo menos, vivem em um meio que isso não é uma realidade. E nós achamos que não existe mais violência contra a mulher, que a mulher já está num patamar de igualdade com o homem e que não há mais necessidade de falar desse assunto. Infelizmente, nós precisamos falar desse assunto porque em muitos lugares, em muitos lares, a mulher continua sendo vítima de violência, a família continua sendo destruída por conta dessa violência, as crianças são vítimas de toda essa violência e têm uma vida toda manchada porque vem pai e mãe tendo problemas dentro dos lares sem que as autoridades, sem que o poder público faça alguma coisa para resolver essa situação. Então, nós precisamos, sim, continuar falando sobre violência, sobre a necessidade de acabar com a violência, a existência das procuradorias na maioria das câmaras de vereadores, e isso começou em Brasília e acabou vindo para o estado e depois para os municípios, ela é necessária. Somente o fato de haver instalada uma procuradoria na cidade, a reflexão, aquilo que se fala a respeito de ações contra a violência contra a mulher, né? Aquilo que se fala já traz uma reflexão e isso já ajuda, de alguma forma, a diminuir essa violência existente nos lares em toda a nossa sociedade. Então, quando a Procuradoria, além de trazer essa reflexão, que é o falar a respeito desse assunto, saindo uma pequena notícia na mídia, alguma conversa entre grupos de pessoas, nos grupos de WhatsApp, enfim, mas quando a Procuradoria traz um trabalho que vai além dessa reflexão, mas levando conscientização para dentro das escolas, que é o que a Procuradoria aqui de São Bento faz desde o ano de 2022, isso tem um efeito muito maior. Quando a Procuradoria leva palestras para dentro das empresas, leva palestras para os CRAS, leva palestras para outras instituições, isso faz a diferença. Há quem diga que a violência contra a mulher está aumentando. Talvez o que esteja aumentando são mulheres que estejam procurando por ajuda.
E muitas mulheres procuram por ajuda quando elas passam a saber que existe a possibilidade de conseguir ajuda. Então, o que é feito aqui na Câmara de Vereadores, e aqui fazer uma fala em especial à vereadora Kátia, que agora é a procuradora neste ano, é muito importante, vereadora Kátia. Toda ação é importante. Toda a equipe que trabalha junto com a Procuradoria, todas as vereadoras, as assessoras, as pessoas aqui da Câmara de Vereadores que já desde a instauração da Procuradoria estão juntos. Quando eu fui procuradora, quando a vereadora Karen foi procuradora, quando a vereadora Zuleika foi presidente, a vereadora Carla presidente, e que fez a proposição de instaurar a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara, todas essas ações são importantes. E se a ação que nós fazemos aqui através da Procuradoria tiver salvado uma única mulher de uma situação de violência, já terá valido a pena. Mas nós vamos além disso, porque nós também atendemos situações de crianças que estão em violência. E quando nós falamos que quando uma mulher está em uma situação de violência dentro de sua casa, via de regra, os filhos também estão. Mas mesmo que a violência, seja ela psicológica, moral, patrimonial, sexual ou a física, que essas violências sejam contra a mulher, as crianças, de qualquer forma, elas sofrem, porque nenhum filho gosta de ver a mãe sofrendo por um motivo tão brutal como é a violência contra a mulher. Então, Agosto Lilás é um momento de a gente aprofundar a discussão a respeito desse tema. Amanhã à tarde nós vamos ter uma mesa redonda aqui na Câmara de Vereadores, que está sendo organizada pela Procuradoria, pela vereadora Kátia, onde terão diversas mulheres falando a respeito do tema violência contra a mulher e de diversos outros temas. Essa mesa redonda ela vai ser um assunto não apenas do assunto pesado, que é a violência, mas também de assuntos leves que deve fazer ou que deveria apenas fazer parte da vida de todo ser humano. Então, mais uma vez, dizer que é necessário continuar esse enfrentamento contra a violência, né, que existe, que ainda existe em relação às mulheres, em relação às crianças e que destroem as famílias. E conclamar que todos os homens façam parte desse movimento, porque uma vez um lar destruído, não é só a mulher que sofre, não é só a criança que sofre, os homens também sofrem. É um pai que está sofrendo, um marido, um irmão, um tio, porque a violência ela pode vir do marido, do companheiro, do pai, do irmão, do filho, do neto, pasmem, mas muitos netos praticam violência contra suas avós para poderem pegar o seu benefício previdenciário e gastarem com drogas. Existem exemplos dessa natureza aqui em São Bento do Sul, e isso é bastante grave. Então, mais uma vez, vamos falar sim de violência contra a mulher e pedir pelo seu fim, que é o objetivo que todo ser humano de bem deve desejar. E também eu gostaria de fazer uma alusão, na sessão da segunda-feira não tivemos palavra livre, e eu gostaria de ter falado que no dia 4 de agosto nós comemoramos o Dia do Padre. E eu quero fazer aqui uma alusão aos padres Humberto, Fábio e Luciano. Pessoas essas que fortalecem os laços de fé, que procuram pelo bem-estar espiritual dos fiéis, né? As celebrações religiosas cada vez com mais participação da comunidade, a comunhão com os fiéis. Então, são pessoas que devem ser lembradas e devemos ter gratidão a elas, assim como todas as outras religiões, mas aqui eu falo especificamente porque estou falando do Dia do Padre. Também falar da participação ativa que esses padres têm na sociedade, que têm aqui em São Bento do Sul, com a realização das festas, tanto na paróquia São José em Serra Alta, quanto na paróquia de Oxford e aqui do centro, e todas as capelas. Também falar de toda a revitalização da igreja, da paróquia de Oxford, que se tornou um cartão postal e ainda tem muito mais ainda a ser revitalizado, que vai ficar ainda mais bonito. Falar do Monumento São Bento e do Bosque São Bento, que são pontos, agora, digamos, obrigatórios para quem vem visitar São Bento do Sul. Então, da participação ativa dessas pessoas, destes padres, que além de cuidar da parte espiritual, que é o mistério maior deles, também estão contribuindo para São Bento do Sul, com o turismo, com o desenvolvimento, com o empreendedorismo, porque o turismo traz sim divisas, traz sim
mais pessoas para a cidade, que vão gastar com hotel, com os restaurantes, com as lojas, e isso só faz com que São Bento do Sul evolua cada vez mais. Então, mais uma vez, Padre Humberto, Padre Fábio, Padre Luciano, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e, em seus nomes, a todos os demais padres que estão atuando ou que já atuaram aqui em São Bento do Sul. Obrigado, presidente, boa noite a todos.